Não. Eu tô super acostumada, relaxa, Ju. Acho que Eliane deve ser mais fácil, né? Ou deve ficar mais forte para as pessoas. Não sei, mas assim, muita gente me chama de Eliane e tá tudo bem, não tem problema nenhum com isso, não. Não, olha. E assim, se já escreveram o meu nome com CH, Elaine, tudo é possível, não é mesmo? Eu dei aula 10 anos na universidade, né? Daí eles tinham uns nomes meio diferentões, assim, né? E aí eu brincava, falava, a mãe fez numerologia para botar esse nome, para ficar mais forte, né? Fazer sucesso. Ou quando era muito difícil o nome, eu falava assim, esse é um nome de sucesso, hein? Vai fazer muito sucesso esse nome. Que coisa louca, né? Uhum. As mães são criativas. Sim, tem quem junta metade do nome, metade de outro, né? Enfim, cada um, tá tudo bem. Tá gravando aqui, mas eu ia contar um negócio. Agora eu vou contar, né? Agora que eu falei, eu tenho uma lista de nomes de namorados muito, muito peculiares, assim, mas eu não vou falar aqui. Quem quiser depois me manda, eu mando uma listinha com os nomes das pessoas, porque assim, realmente as pessoas pensam assim, ó, esse aqui, Ju, esse é bom para tu namorar, porque olha o nome dessa pessoa. Então, assim, eu não namoro com o João, com o Pedro, não, tem que ser um nome bem diferentoso. Aí eu gosto. Vai lá. Já tem um requisito, né? Uhum. Item da lista. Nome diferente. Gurias, coloquem ali no chat, por favor, nome completo, nome do educador e cidade, para as meninas conseguirem dar a presença para vocês, e depois também a gente vai fazer aquela palavra-chave lá no final da aula, para... A gente vai criar alguma coisa que se a Elaine não pensou, eu invento isso na hora, muito bom. Aí a gente pensa em alguma coisa para vocês passarem para as educadoras, comprovando que assistiram a aula, tá? Mais um minutinho para a gente fechar aí 19h20 e começar a comunicar. Hoje eu estou me comunicando toda torta, toda enrolada. A Elaine vai dar show de bola aqui. Gurias, isso aí, tá todo mundo colocando no chat seus nomes completos, educadoras. E é isso. Olha só, vamos ter uma coisa diferente. Eu vi que a Ju Castilho acabou de entrar. Semana que vem a gente tem mentoria na segunda-feira e na quarta, tá? Segunda-feira a gente tem aula com a Ju Castilho, a gente não divulgou ainda, mas já vou falar aqui. Ela vai ensinar como você ter um negócio no digital. Então, para quem aí quer colocar, porque tem muitas mulheres que estavam me pedindo assim, eu queria fazer um curso, queria vender um curso na internet, como é que eu faço? Ou eu quero vender produtos também na internet, como é que eu faço? Então, a Ju vai dar umas orientações aí na segunda-feira à noite, tá? A gente não divulgou antes para não atrapalhar a mentoria da Elaine, ali a divulgação, então, a partir de amanhã a gente já começa a divulgar a mentoria da Ju Castilho, que é a nossa acelerada e também agora a nossa prof. Que é muito legal, né? Vender na internet dá liberdade, né, pra gente. Isso aí, a gente pode alcançar o mundo daí, né, Elaine? Como diz uma amiga minha que também trabalha nessa área, ela fala assim, a gente vende enquanto está dormindo, e é verdade. O negócio se vende sozinho. Então, agora fecharei aqui minha boca e passo a palavra para ti, minha querida. Muito obrigada novamente por estar aqui conosco. Foi sucesso da outra vez, as gurias adoraram, a gente teve vários feedbacks muito positivos e que bom que tu voltou. Então, obrigada. Imagina. Eu falei que depois no final vou ter uma surpresinha para vocês também, mas se vocês enjoarem da minha cara, vocês me avisam que eu boto uma máscara do Batman ou do Homem-Aranha, mas a voz vai ser a mesma, tá? Porque senão fica difícil. Vou compartilhar a tela, então, com vocês, para a gente começar. Isso aí. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa comunicação na hora de atender o cliente. Parece bobeira, gente,
Mas a forma como eu converso com o meu cliente pode fazer querer estar comigo ou querer ir embora, zarpar, sabe aquela coisa de fui. E aí eu começo perguntando para você, como é que está a sua comunicação interna? O que é que você diz sobre você para você mesma? Você é aquela que está ok, que está tranquila, ou está sempre se colocando para baixo, ou então não consegue perceber aquele dia que está mais desastrada, ou que está mais com raiva. Você consegue perceber isso dentro de você? Quando você acorda de manhã e está meio coisada, como eu costumo dizer, a gente não sabe nem a palavra, né? Eu falo, ih, acordei coisada hoje. Então, isso é legal da gente sempre saber como é que a gente está, perceber as nossas emoções e também, gente, saber o nome que a gente pode dar para essas emoções. Por quê? Vamos supor aquele dia que a gente acorda que está meio estabanada. Tudo a gente derruba, tudo a gente bate, aí bate o dedinho no pé da cadeira, no pé da cama. Tem esses dias, né? Todas nós, com certeza, já passamos por isso. Então, nesse dia, o que eu tenho que fazer? Eu preciso ficar um pouco mais atenta, porque se eu não ficar atenta, eu vou derrubar a xícara de café, eu vou chutar a água do cachorro, do gato, eu vou fazer um monte de atrapalhada. Então, assim, fiz a primeira atrapalhada, já falo, opa, hoje tem que estar mais atenta para não ficar o dia da derruba tudo, né? Do se machuca e tudo mais. Eu sou do tipo de pessoa que, às vezes, quando eu estou muito estressada, muito cansada, eu erro a passagem da porta. Sabe o batente da porta? Às vezes eu deixo o ombro. É louco, se você for pensar, né? Assim, Elaine. Mas é verdade. Eu tropeço no piso reto de tênis. Não tem nada no chão. Não tem nada, nada, nada. Eu vou, então, um tropeção. Então, é legal perceber os dias que a gente está menos, menos na gente, né? Que a gente não está legal, aconteceu algum problema, tal. Por quê? Porque daí eu vou escolher o que eu quero passar de propósito. Ou seja, qual a minha intenção? Que imagina chegar na frente de um cliente, vamos supor, né? A Ju falou da Dani que faz bolo, né? Imagina a Ju chegar com 4 tipos de bolos diferentes, nos potinhos, num dia que ela percebe que ela também está banada, mas ela não para pensar sobre isso. Sei lá, ela vai oferecer o potinho, vai cair um potinho, daí cai o brigadeiro no chão da cobertura do bolo, perde o bolo. Então, é muito importante ela estar sabendo, olha, hoje estou estabanada, então vou mais devagar. Ó, tem esse aqui, esse, e não tem esse, e aí perde tudo. E por que eu estou falando isso? Quem está do outro lado nem sempre vai entender o que está acontecendo. Mas vai ter um julgamento, vai falar assim, nossa, mas o que está acontecendo com essa mulher? Será que ela é sempre assim ou só hoje que está meio doida? Não adianta, as pessoas sempre, né? Lembra que a gente falou que nós estamos sendo julgados o tempo todo e julgando o tempo todo também. Então, é legal que eu entenda que se eu não estou muito bem, eu falo, então hoje eu preciso respirar mais para falar, eu preciso fazer exercício de respiração, de mindfulness, para poder trazer minha ansiedade para baixo, para poder sobreviver e conversar com as pessoas, né? Então, quando eu me reconheço, fica mais fácil focar no que é preciso. Então, se eu reconhecer que, nossa, estou ansiosa, ou tive um sonho, estou esperando alguma coisa que não acontece, a voz da gente afina às vezes, a respiração fica curta, e aí quando você conversa com a outra pessoa, você leva a outra pessoa para esse seu nível de respiração. Lembra que a gente falou da respiração? Então, alguém fala muito rápido, assim, né? A pessoa que está comprando de você, ou fazendo um negócio com você, acaba entrando nessa sintonia sua e ficando mal. Ou então, se ela é um pouquinho mais atenta nela, ela vai falar assim, gente do céu, não consigo conversar com a fulana, porque a fulana, toda vez que eu converso com ela, eu saio mal daquilo, fico mal. Então, percebe como é importante que a gente comunique bem, mas que a gente também entenda como é que está a nossa comunicação interna. Então, olha para si um pouquinho, se percebe, entende como é que você está. Aquele dia que você está com raiva, por exemplo, sei lá, brigou com alguém, aconteceu alguma coisa que você não gostaria. Na hora de mandar uma mensagem, a atenção tem que ser tripla. Porque às vezes a gente está com raiva, a gente manda uma mensagem para a pessoa lê e fala, meu Deus, o que está acontecendo? Ou então a pessoa te manda uma mensagem super normal e você lê com raiva. Aí você acha que a fulana está brigando com você, mas ela não está. Daí você manda uma mensagem chata para ela, brigando com ela, e ela pergunta o que está acontecendo. Aí entra uma confusão e aí a gente não tem comunicação, né? Estraga tudo. Só assim, para dar um exemplo bem simples,
Uma aluna minha estava me contando que tinha um dia que ela estava super estressada. E aí o e-mail dela estava travando, ela não estava conseguindo mandar e-mail. Aí ela chamou o moço da área de TI, né, de informática da empresa, no WhatsApp. Ela mandou: oi, preciso que você venha aqui porque o meu e-mail está travando, tal. Aí ele mandou a seguinte resposta para ela: o seu e-mail está com delay? Delay é um termo técnico sobre atraso, né? E ela até sabe, não, ela não sabia o que era. Por isso que é importante a gente usar sempre as palavras mais simples para falar. E aí ela mandou assim: o que é delay? Daí ele escreveu assim: delay igual, tracinho de igual, sabe? Os dois risquinhos, atraso. Ela ficou muito brava com ele, porque ela achou que ele escrevendo assim é como se ele estivesse falando: vou ter que desenhar para você. Mas, na verdade, o pessoal da área de informática de TI usa muito símbolo para escrever. Só que não era a área dela. Então, isso deu uma confusão e ele só simplesmente estava respondendo à questão dela. E ela ficou muito brava com o cara depois que ela foi entender, deu uma resposta grossa, depois ela teve que pedir desculpa. Então, percebam como é que é importante a gente saber como é que a gente está até na hora de ler uma mensagem que foi escrita, tá? A gente tem que estar sempre com esse olhar voltado para a gente. E aí, por que a comunicação assertiva é importante? Quando eu falo de uma forma correta, quando eu respiro bem para falar, porque eu tenho um respeito maior das pessoas, até dos nossos concorrentes. Mesmo que você esteja, às vezes, sei lá, vamos supor que você montou uma banca aqui e do lado uma concorrente sua. Se você fica nervosa, fica mal, fala: ah, mas a fulana foi montar a banca bem aqui do meu lado, por que não pôs lá do outro lado, e não sei o quê? Se você fizer isso, essa energia toda na sua comunicação vai ficar horrível. Agora, se você tratar as pessoas com respeito, com educação, ser respeitosa até com a pessoa que está do seu lado, você vai ter um respeito muito maior de todos, vai ter credibilidade e vai ficar por cima da carne seca, como a gente costuma dizer, tá? Também ajuda na solução de conflitos. Se eu não falo o que eu penso, se eu não falo o que está acontecendo, as pessoas não são obrigadas a entender. É aquela coisa do óbvio que precisa ser dito. Ai, mas é tão óbvio. Óbvio para mim, para outra pessoa não é. Então, eu preciso comunicar, eu preciso falar. Inclusive em casa, tá, gente? Eu dou sempre um exemplo que, sei lá, a namorada sai com o namorado e ele fala: ai, vamos comer pizza de jiló? E ela, para agradar, fala: vamos, mas ela odeia jiló. Aí ela come, né, a contragosto. Daí ele fala: ai, amor, que bom que você gostou. Semana que vem a gente vai comer de novo. E aí? Então, a gente precisa comunicar com educação, com respeito, né? Ai, amor, eu não gosto de jiló, mas eu acompanho você e peço uma de outro sabor, e tá tudo bem. Senão você vai comer pizza de jiló pro resto da vida, porque você não foi capaz de falar, de comunicar que você não gosta, né? E a mulher tem muito essa coisa assim, eu sempre, ó, quanto na vida eu já fiz isso, para agradar os outros. Nesse negócio de agradar os outros, a gente está só se machucando, se punindo, chega uma hora que fica difícil, fica pesado o negócio. Então, repetindo, não é que eu vou brigar com ninguém, mas eu vou dizer, com educação, com respeito, né? Eu respeito que você goste de jiló, mas eu vou pedir de calabresa, porque eu prefiro de calabresa, não gosto do sabor do jiló. E tá tudo bem, tá? Aumentar a capacidade de negociação. Se você fala corretamente, se você fala de uma forma objetiva, clara, a pessoa vai entender a negociação, não vai ficar aquela coisa: não, mas isso e isso. Olha, é assim, assim, assado. Depois a gente vai entrar um pouquinho mais nisso, né? Traz credibilidade, porque a pessoa vai ver que você está falando com... sabendo o que você está falando, que vai acreditar no que você está falando. E também vai diminuir problemas por causa de ruídos de comunicação. Sabe aquela coisa? Ah, mas eu não falei? Não, mas você não falou. Não, mas eu falei. Então, aí dá aquele problemão, daqueles ruídos de comunicação que às vezes acontecem. E aí, como é que a gente pode fazer uma construção de relacionamentos positivos com os nossos clientes? Porque, gente, as pessoas querem ser bem tratadas. Ninguém quer fazer negócio e ser maltratado. Ninguém quer ficar uma pessoa seca atendendo. A gente precisa construir um relacionamento. E isso, muitas vezes, faz com que a gente venda muito mais e ainda receba indicação dessa pessoa e traga um novo cliente. Lembrando, cliente que é indicado, a chance de fechar negócio é muito maior do que aquele que a gente vai atrás, né?
Então, vamos supor que a Ju indique uma pessoa que está precisando falar sobre gravação de vídeo, indique para mim. Como a Ju já deu o meu nome como referência, a pessoa já chega para mim querendo comprar, a não ser assim, que sei lá, acontece alguma coisa. Agora, eu ter que ir atrás de um cliente é outra história. Então, lembra, toda vez que alguém falar bem de você, a chance de você aumentar suas vendas, de fechar negócio, é muito maior. Então, isso a gente tem que ter sempre em mente, tá? Empatia. A gente vai falar um pouquinho mais sobre empatia depois, mas a empatia diminui as objeções. O que são as objeções? São aqueles não, são aqueles problemas que as pessoas colocam para não comprar da gente. Então, quando eu tenho empatia, quando eu converso com essa pessoa, a gente vai entrar um pouquinho mais nisso, a pessoa quer estar comigo. Às vezes ela vai no seu ponto, ela vai na sua loja, só porque ela gosta de você. Aí ela está conversando com você, ela começa a olhar alguma coisa, assim, aquilo ali, quanto que é? Você acaba vendendo sem você nem pensar que você ia vender naquele dia. Ela chega e fala assim, vim só para conversar com você. De repente ela sai com uma sacola cheia de coisas, porque você tratou ela com empatia. Confiança é legal, lealdade, que está dentro disso também. Solução de problemas. Gente, não tem nada mais legal quando você vai no local e tem uma solução de um problema que você tem. E isso vale, inclusive, gente, para coisas que você não tem, que você não vende. Como assim? Olha só, você vai numa loja e fala assim, queria, sei lá, um balão amarelo para aniversário de criança, aquele balão grande e tal. Aí a pessoa fala, eu não tenho, mas ali tem 3 lojas para frente que tem um senhor que vende balão e eu vi que ele tem amarelo. Mas aí eu estou mandando cliente para outra loja. Essa pessoa vai sempre se lembrar de você. Boa noite, desculpa o atraso. Boa noite. Então, assim, essa pessoa, quando você dá uma orientação e resolve um problema dela, ainda que não seja com aquilo que você vende, ou seu produto, ou seu serviço, essa pessoa vai sempre lembrar de você. E ela sempre vai te procurar quando ela tiver necessidade de alguma coisa que você vende. Vira referência, sabe? Ou então ela vai lá porque a fulana resolveu o problema dela. Ou ela vai contar para Maria que a fulana resolveu o problema dela, mas que na loja dela tem tal coisa. Então, percebe como essa propaganda boca a boca é muito forte, né? E acompanhar sempre o cliente. Aqui eu coloquei feedback ou avaliação, que nada mais é do que quando termina, por exemplo, sei lá, você vendeu um bolo. Você gostou depois, sabe? Se tiver o contato da pessoa, você gostou do bolo? Como é que foi? E a família gostou? Você falou que ia levar um de pêssego para o seu filho que adora pêssego. E ele curtiu, porque daí a pessoa lembra de você, e no caso do bolo, dá até vontade de comprar mais bolo. Então, você lembra ela, e ela vai querer mais bolo, e aí você vai vender mais, tá? Então, o que é a empatia, gente? É a capacidade da gente se colocar no lugar do outro. Elaine, mas tem que ter até psicologia dentro da venda? Tem. É uma psicologia voltada para uma comunicação que vai fazer com que a pessoa se sinta quase que acolhida por você. E aí ela vai querer estar com você. Então, entender as necessidades dela. Às vezes as pessoas acham que precisam de uma coisa, sei lá, você tem 3 tipos de produto. Ela acha que ela precisa do produto A. Aí ela chega na sua loja e fala, eu queria ver o produto A, tal, porque eu preciso disso, disso, disso. Na sua conversa com ela, você fala, olha, mas pelo que você está me contando, o B vai resolver melhor isso que você está querendo. Vamos dar uma olhadinha? E aí você leva o B para ela ver. Ela fala assim, nossa, era exatamente isso que eu queria. Só aí você já conquistou a pessoa. Você não vendeu por vender, você fez um ato de acolhimento e resolveu um problema dela, dentro da empatia. E olha isso, é uma conversa, né? É ouvir atentamente e conversar com a pessoa e dar aquilo que ela precisa. Identificar os sentimentos do cliente. A gente está muito habituado a escutar WhatsApp no 2.0, né? Para tudo ser logo, quero saber logo. Quando eu ouço no 2.0 ou até no 1.5, eu não estou ouvindo como é que o cliente está. Então, vamos supor que você vende óleos aromáticos ou aqueles olhinhos que a gente usa para várias coisas, para fazer o cheirinho deixa a gente mais calmo e tudo mais. Aí ela manda assim, preciso de um óleo de lavanda, não, preciso de um óleo de limão para colocar no ambiente da minha casa, alguma coisa assim.
Aí você percebe que a fala dela está muito acelerada, se você ouvir no 1.1, no 1.0. E aí você pode responder assim para ela: oi, Fátima, olha só, você está querendo de limão? Eu tenho sim, tenho, e realmente é um molhinho que está saindo muito agora. Mas eu queria sugerir de lavanda também para você. Ai, lavanda é tão legal, acalma a gente, depois do banho, assim, não tem nada melhor. E aí ela pode perceber e falar assim: nossa, que legal, vou querer os dois então. Mas se você não tivesse percebido que ela estava ansiosa, que ela estava estressada, talvez você não fosse oferecer o de lavanda. Então, perceba como essa empatia, esse jeitinho de você aproximar dela, se colocar no lugar dela, faz toda a diferença na hora de vender algum produto ou algum serviço, tá? E estar interessada de verdade em ajudar as pessoas. Quando a gente vende por vender, quando a gente faz um serviço meia boca, legal, você faz, pagam e tá tudo bem. Mas depois não te chamam de volta, não te indicam para ninguém. Quando as pessoas percebem que você realmente está interessado em ajudar a pessoa, quando não é só uma venda simplesmente, as pessoas amam estar com você, vão voltar sempre e vão indicar também. Então, a empatia fortalece o relacionamento, aumenta a chance de sucesso, né? E sempre vai deixar uma experiência positiva. Hoje em dia, a gente tem empresas grandes que têm o ex-customer, que é a experiência do cliente. O nome é bonito, é em inglês, né? Mas, assim, eles querem saber se o cliente está tendo uma boa experiência quando ele vai à loja ou quando ele compra daquela loja. Você já deve ter respondido um monte de avaliação sobre isso, não tem esse nome, mas existe um profissional que é contratado só para trabalhar isso, a experiência do cliente. O quanto ele se sente bem quando ele entra numa loja ou quando ele compra alguma coisa. Se vocês prestarem atenção, tem muitas lojas, assim, normalmente lojas de grife, que quando a gente entra, assim, não de grife, não só de grife, mas assim, né, shopping, por exemplo, você entra, já tem um cheirinho diferente no ar, porque descobriram que até o olfato faz mudar a percepção da pessoa e ela querer comprar mais. A música que está tocando faz toda a diferença. Então, tudo é pensado. E tudo isso, gente, é comunicação não verbal. Lembra que a gente falou da comunicação verbal, que é a que a gente fala, e a não verbal é tudo mais que existe. Então, tudo isso é comunicação não verbal. E faz com que a pessoa mude de ideia, ou às vezes leve mais, se abra para comprar mais. Olha só que interessante. Então, se de repente você tem uma loja, alguma coisa assim, né? Pense em alguma coisa que você pode fazer. Ou até na hora de você atender a pessoa, o que dá para fazer. É muito legal mesmo, Janaína, é muito interessante. E se existem hoje profissionais contratados só para fazer isso, imagina o tanto de resultado que dá, né? Cliente oculto. Sim, tem também o cliente oculto, exatamente. Inclusive, normalmente esses clientes ocultos são contratados para ver se o trabalho do ex-customer está fazendo efeito, né? Se está dando certo. Então, isso é muito legal, tá? E aí, gente, na hora de falar com o seu cliente, com a sua cliente, respira, fala normal, fala tranquila, fala com calma. Por que eu estou dizendo isso? Se vocês já foram a algum local comprar alguma coisa e perceberam que a pessoa está muito... Quando fala com você, não dá vontade de ir embora? Eu tenho uma amiga muito querida, amo a minha amiga, mas às vezes, principalmente quando ela está na TPM, ela já é ansiosa, ela fica muito ansiosa. E aí ela fala tão rápido, que a gente tenta acompanhar o raciocínio dela, assim, ó. Quando a gente termina o encontro das amigas, eu tô até cansada, assim, eu chego em casa, eu quero deitar. Porque parece que a minha respiração tem que acompanhar dela, sabe? Então, isso é muito complicado. Na amiga, tudo bem, é minha amiga. Mas quando você está comprando alguma coisa, a gente tem que cuidar disso, né? Ou então, às vezes, a pessoa afina muito a voz, né? Para querer impor alguma coisa. Mas esse produto é perfeito. Não, esse produto é perfeito. Olha a diferença que dá, né? Eu não preciso obrigar a pessoa a nada. Eu posso passar credibilidade, eu posso passar confiança no que eu estou falando, porque eu sei o que eu estou falando, sem precisar forçar, sem precisar afinar a minha voz, né?
Pronúncia, gente. Se você vende um produto que tem um nome diferente, ou um produto que, de repente, tem alguma coisa importada, ouve várias vezes a palavrinha para que você fale corretamente. Vamos supor que você tem uma loja de acessórios de celulares e você vende a capinha para o iPhone, né? Então, você não pode falar assim, você quer a capinha para o iPhone, entende? Não fica legal. Porque quem está comprando sabe que o produto chama iPhone. Qualquer pessoa pode falar errado? Pode, mas se você vende capinha, você tem que saber que chama iPhone. Tá bom? Não estou exigindo que o mundo saiba falar iPhone. Mas se você é daquela área, se você vende aquilo, é preciso que você saiba falar o nome direitinho, porque senão perde a credibilidade. Se você que vende não sabe, imagina, né? A gente fala, será que é do Paraguai essa capinha? Será que, né? A gente acaba achando que é descaminho, então tem que pensar assim. E se for do Paraguai, se você falar bonitinho, a pessoa vai achar até que, imagina, é o melhor que tem, tá bom? Lembra sempre disso. Segurança na fala. Às vezes, quem trabalha com diversidade de produtos, entra um produto novo, né? Então, é legal conhecer bem esse produto. O que faz esse produto? Qual que é o diferencial dele no mercado? Porque isso faz toda a diferença quando você estiver falando com o cliente, né? O que pode acontecer? Mas eu não sei. Depois a gente vai falar de uma lista de palavrinhas que não é legal falar para cliente, tá? A gente vai falar sobre isso também. O volume da voz, né? Não grita lá de trás. Oi, você quer alguma coisa? Não, vai lá perto da pessoa, fala, oi, bom dia, boa tarde, boa noite, posso te ajudar em alguma coisa, né? E eu estava no restaurante um dia desses e o dono gritou com o garçom. A minha vontade era de ir embora na hora. E eu fiz uma reclamação depois. Como é que grita na frente das pessoas? Que falta de respeito, de educação, sabe? Isso não pode acontecer. Aliás, gritar não é bom nunca, né? Em lugar nenhum. Você quando está no show lá cantando alto, mas tirando isso, gritar não é legal. Isso afasta as pessoas, tá? Lembra sempre disso. O volume da voz não precisa ser uma voz sussurrada. Também não precisa falar super alto, né? Mas fala num tom de voz normal, que a pessoa entenda que tá tudo bem, e não precisa ficar, às vezes, assustada com o seu tom de voz, tá? O volume, desculpa. E cuidado com a língua portuguesa, né? Isso é muito importante. Mas eu falo nós vai. Então, mas na hora de falar com o cliente, você fala nós vamos, tá? Mas eu não sou boa de língua portuguesa. Ó, o Google te ajuda, o ChatGPT te ajuda, o curso Kumon te ajuda, né? Dá para procurar um monte de formas de melhorar. E fala os S's bonitinhos, né? As meninas vão, não as meninas vai, né? Faz esse esforço quando você estiver falando com clientes, mesmo que em casa, ou às vezes no seu dia a dia você não esteja muito habituado a falar direitinho, na hora que estiver falando com o cliente, é legal falar direitinho, tá? Isso mesmo, uma voz firme e confiante. Legal, Janaíra, você falar isso? É isso, é Jana, né? Janaína ou Janaíra? Enfim, depois você manda aí seu nome para mim. Janaína, isso mesmo. A pessoa tá meio ceguinha aqui. Janaína, super importante isso que você falou. Não confunda voz firme com voz brava, tá? Porque às vezes tem isso também. A pessoa vai falar, ela parece que tá brava com você. Você fala, eita, vou embora daqui, antes que ela me bata. Então, assim, cuidado também com isso. Por isso que é importante aquele dia que você tá meio brigada, meio brava com o mundo, respirar para depois, faz um mindfulness lá, né? Vocês já aprenderam, para depois ir lá falar com o cliente, para não ter esse problema aí de parecer que está brigando com a cliente. Mas eu não estava falando assim, mas ela está percebendo assim, então cuidado, perceba você primeiro, para depois não fazer isso com o cliente, tá bom? O que é escutativa, gente? É eu prestar atenção no que está sendo falado para mim. Eu não reagir na hora da fala. Porque normalmente o que a gente faz? A pessoa está falando, a gente está pensando o que a gente vai responder, né? Você está falando assim, não... e às vezes você atropela, às vezes você nem ouviu tudo que precisava ouvir e já está querendo responder. A Monja Coen fala muito sobre isso, não reagir, pensar para agir. Então, alguém falou, eu ouço, penso, depois eu falo. Porque quando eu reajo, normalmente, ou eu perco alguma coisa, ou eu não pensei direito numa resposta e aí eu vou perder a cliente, ou às vezes você é até grossa,
tá? Isso vale para tudo na vida, tá? Ouve primeiro, faz essa escutativa. Depois você pensa na resposta que vai dar. Não precisa já ir pensando enquanto a pessoa está falando, sabe? Tem o tempo, né? Não é sei lá, não está correndo contra o tempo. Então, pensa na resposta e aí responde. Pode ter certeza que as suas respostas vão ser muito mais assertivas quando você parar para ouvir as pessoas, tá? E aí, de novo, como é que tá a voz dela? Se tá pessoalmente, que expressão eu consigo ver no rosto dela? Sabe aquela coisa de, tá tudo bem, mas tá tudo mal, na verdade? Às vezes você pode até levar uma informação que vai ajudar a melhorar a vida dela. Ela vai sair mais leve depois da conversa com você. Olha que legal. Ela vai lembrar de você, com certeza, né? E que tipo de informação o corpo dela está passando para você? Porque o corpo da gente passa muitas informações. Se alguém quiser anotar, tem um livrinho que chama O Corpo Fala. Ele é bem antigo, mas ele é muito atual. O corpo fala. Você vai olhar para as pessoas e vai entender, porque às vezes a pessoa está falando assim, ó, vocês já devem ter visto. Que delícia! Não tá delícia, gente. Quando tá delícia, a gente fala, que delícia! Isso é comunicação, né? Então, o meu corpo está comunicando que não tá tão gostoso assim. Pode ser que não esteja ruim, mas não tá tão gostoso assim. Agora, quando eu falo, que delícia! Tá vendo minha cabeça mexendo? Né? Ai, você vai? Vou. Você não quer ir. Você está indo por algum motivo, mas você não quer ir. Então, isso é muito legal. Porque daí, quando você tem tudo isso aqui, quando você está percebendo, está ouvindo, está sabendo, você dá uma experiência personalizada para o cliente. Ou seja, você está sabendo o que ele quer e você vai levar o melhor para ele, tá? E a gente vai falar agora de uma coisa que ajuda muito em vendas, tá? Que é como criar essa sensação de conexão com o cliente. Não é que a gente vai dominar o mundo, não é isso, e não é técnica para fazer coisa errada, tá? Mas o espelhamento, por exemplo, o que é o espelhamento? Não vai fazer na cara também, você tem que ser sutil para fazer, tá? Então, vamos supor que a cliente fala assim, tô pensando sobre isso. Você pode fazer assim, mas isso pode ser um resultado muito legal. O que acontece? Você espelha aquilo que ela está fazendo, o gesto que ela está fazendo, sabe? Então, sei lá, nossa, isso é de perder a cabeça, esse produto é maravilhoso, vou perder a cabeça. Olha, perder a cabeça com isso vale a pena, hein? Porque é um chocolate maravilhoso. Você cria uma conexão com a pessoa, sabe? Não é bruxaria, não é nada. Você cria uma conexão com a pessoa quando você repete um gesto dela. E isso faz com que ela se aproxime de você e queira também comprar mais de você. Elaine, uma moça perguntou como é que é o movimento da cabeça. Eu acho que é aquele sim ou não, porque talvez não estejam enxergando, estão vendo no celular. Tá. Então, só... Vou fazer de novo, então. O que tu fez, por favor. Tá. Então, vamos supor que a pessoa está provando uma comida e ela fala assim, que delícia! Tá vendo a minha cabeça fazendo não? A minha boca está falando que tá uma delícia, a cabeça está falando não. Se tivesse de verdade uma delícia, e isso é batata, tá, gente? Não estou inventando, não. Tem estudos que falam isso. Se realmente está uma delícia, você fala, que delícia, hein? Eu faço um gesto de sim com a cabeça, porque o meu corpo expressa. E às vezes eu não percebo que o meu corpo está expressando. Então, assim, eu falo para agradar que está uma delícia, mas o meu corpo já está falando que não está. E se alguém entende disso, como a gente está conversando agora, vai pegar isso na hora. Então, eu tenho que ficar bem atenta a isso, né? O corpo da gente fala isso, a linguagem corporal, exatamente, Jana. Gente, o emparelhamento da voz tem que tomar muito cuidado. Lembra lá na frente que eu falei que você precisa saber como é que você tá, se o seu dia tá ok, se você não tá meio maluquinho e tal? Maluquinha somos, né? Vamos usar outra palavra. Se você não tá estressada, ansiosa, né? Por quê? O emparelhamento, quando a pessoa está falando num tom de voz e tá ok, e você fala meio parecido com ela, ou usa uma gíria parecida com ela, vamos supor que ela fala assim, nossa, isso aqui é top, hein? Você fala, é top mesmo, é topíssimo. Mais ou menos no tom que ela falou, do jeito que ela falou, você também traz ela para o seu lado.
Porém, se a pessoa estiver ansiosa, falando rápido, engolindo palavras e letras e S's e R's, é muito complicado, porque daí você vai entrar na onda dela e vão ficar as duas ansiosas e as duas passando mal. O que é o legal? Se você perceber que a pessoa tá nesse estresse, ai, tô corrida hoje, porque você aqui só para... Nossa, que legal! E o que você gostaria hoje? Como é que eu posso te ajudar? Em vez de falar assim, ah, tá bom, o que eu posso fazer por você? Entende a diferença? Aí você traz ela para a sua paz. Ela faz um emparelhamento com você, e não você com ela. Então, assim, perceba como é que você está, como é que o cliente ou a cliente está. E aí você trabalha isso a seu favor, tá? Ou você traz ela para sua paz, ou você não entra na guerra dela, não. Tá? Lembra sempre disso que é muito importante. Interesses comuns também. Então, a sua cliente fala assim, ah, eu faço aula de capoeira. Você não faz aula de capoeira, mas sua sobrinha faz. Você fala, que legal, a minha sobrinha também faz. Nossa, a Marielle adora jogar capoeira, parece ser muito divertido, né? Porque vocês criam uma conexão, sabe? E aí a pessoa fica mais interessada em conversar com você também. É uma coisa também que faz muito sucesso. Compartilhar histórias pessoais. Só que aqui também não é para ficar discutindo quem tem mais problema, tá, gente? Não é para entrar em competição de problema. Então, sei lá, a pessoa fala, ah, quando eu era pequena eu caí, quebrei o pé. Não, mas eu quebrei o pé, a perna, eu tá isso. Não, não é isso, tá? Nossa, que interessante, eu também passei por uma situação muito parecida. Eu quebrei o dedo, sei lá. Mas não é para entrar em competição de quem sofreu mais, tá? Demonstrar respeito e autenticidade. Quando a pessoa está contando história, olha nos olhos dela. Presta atenção no que ela está falando, sabe? Ela está querendo contar alguma coisa para você. Às vezes aquela pessoa no dia não conseguiu falar com ninguém direito. Foi falar com os filhos, saíram tudo correndo para ir para a escola, para fazer isso, para fazer aquilo. Quando você dá atenção, quando você olha nos olhos da pessoa, ela se sente acolhida, ela se sente querida por você. E não é que você vai abraçar, é um olhar que você faz assim, né? Olhando, dando atenção. E como as pessoas precisam de atenção? Muito. Tem um trabalho aqui em Maringá, que já faz tempo, mas quando eu era repórter, a gente fazia reportagem em postos de saúde. E aí, de repente, começou a crescer o número de idosos nos postos de saúde. Só que eles iam para pedir uma consulta, aí chegava na consulta não tinha nada. Tipo assim, tinha os mesmos problemas que tinham sempre, não tinha nada diferente. Mas eles inventavam uma dor, um negócio diferente, porque lá era um lugar de cuidado. Então, aí mediam a pressão, conversavam, perguntavam como ela estava, né, a senhorinha ou o senhorzinho. E aí perceberam isso, o que eles fizeram? Desenvolveram um programa só para idosos daí, em vários postos de saúde, para eles não pegarem as vagas de consulta, porque eles não estavam doentes, mas eles queriam atenção. Olha só como o ser humano precisa de atenção, né? Então, assim, os idosos só retratam o que todos nós já temos, que talvez na velhice se acentue, mas que todos nós precisamos de atenção. Então, dá atenção para o seu cliente, tá? E tratar de acordo com a preferência do cliente. O que é importante, gente? Ah, eu não faço para os outros o que eu não gostaria que fizesse para mim. Eu faço para os outros do jeito que eu gostaria que fizesse para mim. Não. Faça para os outros do jeito que a pessoa gostaria que fizesse para ela. E não do jeito que você gostaria que fizesse para você. Tá? Nem todo mundo é igual. Ah, eu gosto que puxe a cadeira para eu sentar, mas a fulana não gosta. Como é que ela gosta de ser tratada? Como é que eu vou saber isso? Conversando com ela, perguntando, de uma forma leve, educada, tá? Então, eu tenho que fazer para o meu cliente, tratar o meu cliente do jeito que ele quer ser tratado, e não do jeito que eu gostaria. Porque nós somos pessoas diferentes, né? Cada um tem o seu jeitão. E é preciso respeitar isso, tá? E na hora de resolver problemas, como é que a gente faz? Primeira coisa é identificar o que aconteceu. Se é uma devolução, se quebrou, se está insatisfeito, o que aconteceu? Primeiro define. Buscar solução sem buscar culpado. Ninguém quer saber se foi o seu filho, se foi o seu funcionário, se foi o cara que já foi mandado embora. Para a pessoa não interessa isso, tá? Então, você resolve o problema dele. Qual que é a solução? É essa. Precisa ser com agilidade? Precisa, porque se eu demorar, ele vai ficar muito bravo comigo. Às vezes não vai nem querer mais. Então, assim, vai falar mal de mim. Então, resolve rápido o problema. E depois que tudo aconteceu, identificar por que aconteceu isso.
Foi um erro? Foi um problema? O que aconteceu? Da onde que veio esse problema? Para não acontecer de novo, tá? Tudo isso faz parte do meu projeto de comunicação que eu posso colocar na empresa. Outra coisa, conflitos, né? Às vezes você tem colaboradoras, funcionários que trabalham com você, ou alguém da família, né? Então tem que ter alguém com a cabeça fria para entender o que aconteceu exatamente. Não quero saber o que fulana fez, eu quero saber o que aconteceu. É identificar o problema, não quem fez, tá? E aí tem que ter uma comunicação clara, o que aconteceu. Não, de novo, vou te perguntar, qual é o problema exato que foi que aconteceu? Quem foi, depois a gente vê, tá? Focar nisso, resolver com rapidez, né? E aí fazer vamos supor que é uma funcionária sua. Compromisso. Fulano, então, a partir de hoje, a gente vai trabalhar dessa outra forma para que não aconteça mais isso. Posso contar com você? Pode. Então, selou um compromisso, tá? Pode ser sua sócia, sua amiga, qualquer pessoa. Você vai resolver um conflito. É muito legal colocar nisso. A Sheila, que a maioria dos... Ih, não peguei tudo aqui, Sheila, peraí. Ver se eu consigo ver. Eu leio para ti aqui, Elaine. Uma das coisas que eu observo nos meus atendimentos presenciais é que a maioria dos meus clientes ou possíveis clientes fazem terapia comigo. Quem reflete essa imagem sou eu. Na comunicação, audição, sempre tive essa dúvida. Olha só que maravilha. Esse fazer terapia, na verdade, quer dizer que eles confiam em você. E se eles confiam em você, ou eles vão comprar de você, ou eles vão indicar você. Né? É a sua escuta mesmo, é você se abrir para o cliente. Porque nós somos seres humanos, nós precisamos da atenção, de carinho até, né, de alguém que nos ouça. Então, talvez até essa pessoa, ou algumas pessoas, nem vão comprar naquele dia, mas vão voltar outro dia, porque tem a coisa da reciprocidade, sabe? Nossa, ela me tratou tão bem, vou levar nem que seja uma bala. Tem muito isso. Então, é legal que você tenha esse contato com seus clientes e que eles confiem em você para falar sobre isso. Isso é muito legal. E aí, tem uma parte que o pessoal gosta muito quando eu dou treinamento, que é como lidar com clientes difíceis. Que tem, né, gente? Vamos combinar? Não tem aquele cliente que a gente quer sair correndo, fala, socorro, Deus, tira ele daqui. Mas ele se apega a gente e aí fica complicado. Então, trouxe aqui alguns exemplos, tá? Cliente irritada, mantenha calma, é difícil pra caramba. Mas pensa que não é com você. A pessoa que está te apurrinhando a mente é porque ela está com o problema dela, tá? Não leve para o lado pessoal. Isso é muito legal da gente conseguir colocar, da gente não se tornar um ser magoável. Vocês já viram o Leandro Carnal fala muito sobre como ser um ser não magoável. Daí ele dá um exemplo, ele é careca. Quem não conhece, ele é um professor, ele é careca. E aí ele fala, se eu estiver no trânsito, alguém gritar, ô, careca! Eu olhar para mim e pensar, bom, sou careca, não vou me ofender. Daí ele falou assim, mas e se eu estiver no trânsito e alguém falar assim, ô, filho da... né? E irei pensar, mamãe, não, mamãe com aquela cara amarrada jamais se daria bem num trabalho como esse. Então também não vou me ofender, porque mamãe não é, né? E ele fala, mas e se mamãe fosse? Eu diria, olá, conhece mamãe? Então ele sempre dá um jeito para não ficar magoado, para não ficar chateado. E é isso, né? É a nossa permissão. Então, se a gente entender que a cliente está brava, está nervosa, está mal-humorada, porque é com ela, o problema é dela e não seu, não vai ficar magoada fácil. Ah, teve um problema, tá, mas um problema não quer dizer que ela tenha que morrer por causa disso, ou querer matar meio mundo, né? Então, você vai resolver o problema, e ela tá chateada com o problema, não com você. Entenda sempre isso, tá? Então, mantenha calma, ouvir, demonstrar preocupação, porque quando a pessoa tá brava, ela quer que você ouça ela, né? Que ela quer que você esteja preocupada junto com ela. Oferecer uma solução prática, rápida, da melhor forma possível, né? E evitar também aqueles confrontos, sabe? Tentando, não, mas é que não sei o quê. Não, deixa a pessoa falar, ela tá errada, tá errada.
Mas aí você leva a solução para ela, mantém a postura profissional, e depois ela vai voltar até para pedir desculpas para você, pode ter certeza disso. Se não pedir no mesmo dia, inclusive, tá? Aquele cliente que é mais exigente, o que eu faço com essa pessoa, gente? Paciência, compreensão, tenta superar as expectativas dele, sabe? Aquela pessoa que quer muita coisa, assim, que exige muito, quando você antecede o que ela vai perguntar, quando você, não, isso aqui é assim por causa disso, antes que ela pergunte, mas por que é assim? Entende? Você consegue superar a expectativa dela, você já traz ela para o seu lado também. Ouvir bastante para entender as necessidades, explicar os limites realistas, o que é isso? Mas essa bateria aqui serve também para tal coisa? Não, essa bateria não serve para tal coisa. Para tal coisa é essa outra bateria aqui. Porque senão, assim, eu falo, tá vendo? Então, você leva os limites que tem que ser levados para a pessoa. Às vezes, para vender, a pessoa, não, faz, e depois não faz, aí dá problema, tá? Então, sempre lembra que o que é certo, o que é limite, e tem que ser muito bem explicado. E converse de uma forma transparente, fale tudo certinho, com paz, com tranquilidade na voz, tá? O impaciente é agilizar para ele, mas não quer dizer que você vai fazer tudo correndo desesperadamente, tá? Às vezes, até, se tem que ter uma espera, vamos supor que em 5 minutos você faz, você fala, olha, daqui 10 minutos eu te entrego, porque daí você entrega antes e a pessoa vai ficar mais feliz com você, tá? Clara e rápida, não fica enrolando para falar as coisas para a pessoa. Comunica, sabe, assim, objetivo, claro, rápido, que você tem que falar para a pessoa, você fala certinho. E mostra o seu compromisso também, de resolver isso no tempo mais curto possível, tá? O cliente indeciso, às vezes é muito complicado, porque se você dá 5 opções para ele, ele nunca mais escolhe, fica lá 3 dias. Então, se você já conhece que a pessoa é indecisa, escuta o que ela tem para te falar, já percebe quais são os 2 principais produtos que atendam o que ela quer e mostra 2. Porque é muito mais fácil você oferecer 2 produtos para ela escolher do que oferecer 5, sabendo que nem todos eles vão solucionar aquilo que ela precisa ou é o que ela quer comprar, na verdade. Então, nessa hora, a gente tem que ser meio esperto, assim, se é aquela pessoa que é muito indecisa, e tem, né, a gente conhece essas pessoas, em vez de oferecer 5, oferece 2. Aí, se ela não gostar de nenhum dos 2, você tem outras opções, inclusive. Mas, se não, ela vai ficar 5 dias lá, e às vezes você tem que escolher por ela, tá bom? Importante, gente, boas práticas da comunicação. Evite ficar enrolando a pessoa, sabe? Perdi um tempão lá. Se ela estiver conversando legal com você, tudo bem. Agora, você começar a enrolar para falar de um produto, para falar de um serviço, não é legal. Monta, de repente, no papel mesmo, só para você entender melhor, um textinho ou tópicos. O que é importante eu falar aqui para esse cliente, para essa cliente? E não ficar, às vezes, chovendo no molhado. Deixa ela perguntar mais, se ela quiser saber mais. Mas não fique enrolando ela, tá? Horários de disponibilidade. É muito ruim quando, sei lá, você quer vender alguma coisa, aí você manda um WhatsApp 9 da noite. Elaine, mas é o horário que eu tenho. Organiza melhor seus horários. Às vezes a pessoa está indo dormir ou está fazendo alguma outra coisa, né? A Dani, que tem os bebês mesmo, imagina acordar uma criança com barulho. É chato, né? Então, tenta respeitar esse horário comercial, a não ser que você tenha abertura para mandar em outros horários. Aí é outra história. Isso vale também para a gente educar as pessoas, né? Se você acredita que dá para responder em horário, enfim, qualquer horário, tudo bem. Mas se você não responde fora de horário comercial, a pessoa vai saber. Não adianta eu ficar mandando 1000 coisas. Tipo a Ju, que trabalha com cerimonial de casamento, essas coisas. De repente, a noiva maluca vai tá nervosa, tá ansiosa, vai mandar mensagem para ela 3 horas da manhã, porque não consegue dormir, né? Imagine a Ju acordar com o barulho do celular 3 horas da manhã e aí depois não conseguir mais dormir. Como é que vai ser o dia dela? Então, se a Ju já deixar no silencioso e não responder, ela vai entender que a Ju só atende ela das 8 às 6 da tarde. A Ju não é escrava dela,
né? Então, isso a gente ensina também para os nossos clientes, isso é muito legal. A Ariana falou que criticam. Exatamente, você tem que manter a sua posição. Imagina, você não é obrigada, não é? As pessoas aprendem, viu, Ariana? Devagarinho elas vão aprendendo, a gente tem que fazer isso. A não ser que para você tudo bem, tá? Mas antes de fazer isso com o cliente, fica bem atento, porque tem cliente que não gosta, tá? O tom e a linguagem também, a gente tem que ser educado para falar, a gente tem que falar com respeito, né? Ah, mas daí você vai? Não. E aí você gostaria de ir, você vai, você deve ir, né? Aí você vai. A gente não fala assim com o cliente, né? Não é que tem que falar com uma linguagem rebuscada. Mas, oi, Silvia, pode falar. Boa noite. Boa É noite. assim, quando você entrou nesse tema aí, eu achei interessante o seguinte: os meus clientes são captados através de grupos no WhatsApp, Uhum. né? E eu estava até questionando isso com o meu sócio, por quê? O cliente, ele gosta de deixar grupo aberto. Então, começa aquela confusão de todo mundo falar e um monte de notificação. Ao meu ver, aquilo é incômodo. Eu acho que incomoda os outros, porque você passa uma explicação, ele não entendeu, te chama no privado e explica. Né? Agora fica aquele grupo aberto, todo mundo falando, aquilo ali causa uma agonia, causa um nervoso na gente. Eu não sei, você falando nesse ponto aí, eu acho que eu estou correta, não estou, não. Com certeza, eu sairia desse grupo, com certeza. Porque daí, assim, normalmente grupo grande, principalmente, tem aquela pessoa que gosta de dar bom dia todo dia para todo mundo, sabe? Tem gente que não quer receber o bom dia todo dia, ou porque está preocupada com outras coisas, aí acende lá, vai ver, está esperando alguma coisa importante, daí olha lá, não é. Então, esses grupos, é muito importante que você deixe só o administrador falando, e isso, e já deixa lá a informação. Quem quiser falar, quem quiser mais informações, pode chamar no privado que eu respondo. Porque Eu acho que é realmente... até uma forma do cliente ter uma confiança que você sabe o que você está apresentando, que você está mostrando o Isso, seu trabalho, né? exatamente, dá mais credibilidade, muito mais credibilidade. O grupo em que o administrador só fala parece um grupo sério, né? Agora, o grupo que todo mundo fala, vira bagunça, porque daí tem aquele que vai falar de política, aquele que vai comentar sobre o Coati que prendeu a perna no bueiro, sabe? Assim, sempre tem a pessoa que vai... Tem. Né? Sempre tem, não adianta. Sempre tem a pessoa que, às vezes nem é de maldade, mas ela está precisando conversar com alguém, não tem ninguém para conversar, ela vai para o grupo. Exatamente. Entra a parte da carência, a parte do que é o assunto, mas ali não é o local. Exatamente, né? Ela que arrume um grupo dela. Então, eu acredito que seja melhor realmente deixar só o administrador falar. Eu sairia desse grupo que todo mundo fala, com certeza. Obrigada. Imagina. Pontualidade, gente, e alinhamento. Se você prometer que você vai entregar o bolo até as 3 da tarde, você não pode entregar 3h30. A não ser assim que aconteça uma coisa inédita, aí você avisa a pessoa. Ela está esperando às 3 da tarde. Normalmente as pessoas têm muita ansiedade do que vão receber. E tem coisa que nem pode chegar atrasado, né? Imagina, a Ju chegar 2 horas depois da noiva. Acabou, né? Não dá. Então a gente tem que ter esse compromisso. Ai, mas às vezes, sei lá, dá um prazo maior, se for o caso. Sabe? Aquilo que eu falei. Ah, eu sei que até as 3 eu entrego, mas eu vou falar até as 4, porque daí eu consigo até surpreender a pessoa, e isso é muito legal. Mas cuidado também, porque daí a pessoa sai, você vai lá, ela não tá lá, né? Então, organiza isso direitinho, sabe? Ah, eu te ligo amanhã. Liga amanhã. Põe um coisinho lá na sua agenda, ó, ligar para fulana amanhã. Liga para ela, não deixa ela ver navios. Porque esse negócio de falar e não fazer é péssimo em qualquer coisa, sabe? Eu sou uma pessoa que fala assim para mim, vou te dar um brigadeiro. E você não me dá, eu fico chateada. Eu não deveria, eu sei, mas eu fico. Não fala que vai dar, então, gente. Não precisa falar, não é? Então, se você vai... Ah, vou levar, sei lá, um bolo de pote para você provar. Hoje eu vou usar a Dani agora. Vou levar um bolo de pote para você provar. Amanhã te levo. Aí você não vai conseguir, pelo menos manda uma mensagem. Oi, ó, não vou conseguir hoje, mas amanhã ou tal dia eu te levo. Entende? Não promete e depois não cumpre, porque todos nós temos esse sentimento da criança que foi deixada para trás na escola.
Embora nem sempre tenhamos sido deixadas, entendeu? Mas a gente não gosta disso. Ai, Elaine, mas a pessoa fica chateada por um bolo de pote? Fica. Não é que ela vai morrer por causa disso, mas ela fala, puxa vida, tinha feito até um café para tomar com o bolo da Dani, a Dani não veio. É uma coisa bem pequenininha, mas isso também acaba incomodando. Então, é legal que a gente alinhe isso e que a gente leve para as pessoas aquilo que precisa ser levado e levado a sério, porque também isso traz credibilidade para você. Ou senão, numa próxima, ela falou assim, encomendar 50 bolos da Dani para um evento, mas ela não entrega, daí, né? Então, faz bonitinho, né? Cumpre aquilo que você prometeu para a pessoa, tá bom? Uso correto de canais de comunicação. É uma coisa mais formal, é uma coisa que precisa ficar escrita, porque coisa escrita é documento, vocês sabem disso. Né? Mas é criptografado. Tira um print que você já tem a informação. Tem muito juiz que aceita. Então, está escrito, é documento. Então, manda um e-mail, de repente, para fechar um negócio, junto com um contrato, né? Agora, eu preciso falar muito urgente com a pessoa. Então, telefone ou mensagem de WhatsApp, né? Por falar em WhatsApp, não envia áudio sem autorização? Não faz isso. A não ser assim, que seja uma pessoa que é conhecida, sua amiga, ou que é uma pessoa, enfim. Mas para um cliente, é sempre legal perguntar, oi, posso te mandar um áudio para explicar melhor? Porque imagina que a pessoa está numa reunião, ela está dando aquela bisolhada assim, ó, no celular, e aí chega um monte de áudio. Agora dá para transcrever, dá. Mas a transcrição ainda fica muitas vezes sem ponto, sem vírgula, fica meio esquisito. E aí ela fica ansiosa, porque ela quer ouvir, ou quer saber o que você falou, mas aí ela não pode sair da reunião, ela está com o olho no peixe ou no gato, e aí dá aquele problema todo. Então pergunta, olá, posso te mandar um áudio para explicar melhor? E ok. E tem gente que não gosta de áudio também, tem isso. Né? Então, cuidado. Não fazer chamada de vídeo sem autorização. Uma cliente minha estava falando que ela tem uma cliente dela, ela tem um salão de cabeleireiro, que ela está, sei lá, trabalhando, tem uma pessoa que fica querendo fazer chamada de vídeo com ela. Oh, meu Deus! Tem que ter um pouco mais de intimidade, né, para fazer chamada de vídeo. Ou então, assim, eu quero mostrar o meu produto, quero contar como é que é o meu trabalho, faz aí uma chamada de vídeo combinada, né, via Google Meet, que nem a que a gente está fazendo, e aí faz essa chamada de vídeo. E não cata o celular no WhatsApp e liga de vídeo para a pessoa que nunca te viu na vida. Né? Cliente, principalmente. Complicado, né? E cuidado com os dados das pessoas, tá, gente? Não fica passando informação das pessoas para outras pessoas. Telefone, e-mail, dados, CPF, RG, pelo amor de Deus. Hoje tem um negócio chamado LGPD, que é uma lei de proteção de dados, e qualquer pessoa que fizer coisa errada ali, jail, cadeia, não pode fazer, tá? Então, fiquem muito de olho em relação a isso, não sai, mas passa o contato da fulana, passa os dados dela. Calma, é de antes, né? Ju, fulana pediu seu contato, posso passar? Porque senão, às vezes, a pessoa pode ficar chateada também, tá? Então, cuidado com isso. E falando em WhatsApp, né? Cuidado com a linguagem, com os erros de pontuação, erros de gramática, abreviações, cuidado com as abreviações. Mas não sei se está certo esse texto. Bota lá no GPT que ele te ajuda, tá? Mas olha também o que o GPT faz, porque às vezes ele faz traquinagem com a gente. Abreviação, gente, só vale para gente, tá? Tirando o VC, que é o você, o resto, escreve a palavrinha inteira, é melhor, tá? Porque às vezes a pessoa não sabe. Aconteceu de uma aluna minha também, que trabalhava numa clínica de ortopedia, uma cliente atrasou, ela trocou os horários, porque aquele médico só atendia se a pessoa chegasse no horário certo. E ela mandou para a supervisora dela assim, a fulana é DMR, por isso eu chamei a ciclana. A supervisora veio correndo lá, o que aconteceu com a fulana? Desmaiou, porque ela escreveu DMR. Ela, não, era que demorou. Então, olha só, né? É uma abreviação que só ela sabia. Então, cuidado com isso. Não coloca abreviação. A pessoa pode achar, inclusive, que você está falando alguma coisa ruim, né? Os jovens escrevem assim, né? Mas é bom tomar cuidado. Ainda que você seja jovem, você vai lidar com pessoas, né, diversas. Então, cuidado com isso. O que é muito legal a gente fazer sempre para o nosso cliente? Surpresas positivas. Então,
aquela solução que atenda realmente o que a pessoa precisa, sabe? De repente você vende roupa e ela precisa fazer uma barra, você conhece alguém que faça uma barra, já indica, já faz a barra, sabe? Ela vai ficar super feliz. Nossa, ali na loja da Cintia eu tenho tudo. Ela vai gostar disso. Esse atendimento personalizado que a gente falou, escuta o que a pessoa quer, trata com carinho, com educação. Algum brinde, se você tiver, tem pesquisas que mostram que as pessoas preferem ganhar brinde do que ganhar desconto, tá? Porque quando você dá alguma coisa para ela, ela se sente que ela tem que retribuir para você. Ai, mas me deu esse álcool gel aqui tão bonitinho, preciso comprar alguma coisa na loja. E isso é a cabeça do ser humano mesmo. Tem pesquisa que mostra isso, que dá mais valor a brinde do que a desconto. Algum benefício adicional, né? Que é a carteirinha de fidelidade, tem mil coisas que dá para fazer, né? Ah, depois você comprar 10 bolos, você ganha um bolo no sabor que você escolher, né? E o pós-venda também, que é aquilo que a gente já comentou. Manda uma mensagem para a pessoa, você gostou? Você tem alguma sugestão para melhorar? É gostoso a gente ouvir isso, gente. Não é, a pessoa falou tal coisa. Não, é que legal que a pessoa falou tal coisa. Vou melhorar ainda mais meu atendimento e vou trazer muito mais clientes aqui para a loja. Porque vai ter um atendimento de excelência aqui. E aí as frases que nunca devem ser usadas, gente. Cuidado com essas frases. Ai, infelizmente, sinal que você já abandonou o barco, né? Ou lamentavelmente, ai, não podemos. Olha, eu conheço um jeito que dá para a gente fazer e tal coisa. Não sei. Mas eu não sei mesmo. Diga, eu vou buscar essa informação para você, em vez de falar não sei. Você sabe se tem, de quanto que é a garantia desse relógio? Não sei. Fica lá que nem um 2 de paus. Não é isso que o cliente espera de você, né? Você sabe qual é a garantia desse relógio? Vou buscar, só um minutinho e vou pegar essa informação para você. Olha que legal essa proatividade, né? Você está errado, por mais que esteja. Olha, acho que teve um problema na nossa comunicação. Deixa eu explicar melhor como é que funciona para você. Isso não é minha responsabilidade, esse é o pior de todos, porque daí você joga a culpa em todo mundo, né? Eu vou verificar o que aconteceu. Calma! Falar calma para um cliente que está nervoso, dependendo da pessoa, vai voar em cima de você. Não fala calma. Relaxa! Pelo amor de Deus, não falem isso. Se eu gostaria de uma água, um café, nós vamos resolver isso para o senhor ou para a senhora, tá? Não posso fazer nada. A gente sempre pode fazer alguma coisa. Então, vai lá ver o que dá para fazer, o que você consegue fazer. Às vezes é um mínimo que você faz só para melhorar um pouquinho, né? Ainda não consegui ver. Ainda não conseguiu ver? Como assim? Cuidado com a palavra que você usa. Quando você fala ainda, você já dá para a pessoa a arma para te atirar. Você conseguiu ver? Estou terminando o processo aqui e já te entrego. Tá difícil para mim. Gente, tá difícil para todo mundo. Isso não pode ser uma desculpa, tá? Vou ver o que eu consigo fazer. Não, aguarda um minutinho que a gente vai resolver isso, vai encontrar a melhor solução. É muito difícil. Jura? Não, gente, não dá para dar essa resposta, tá? Você pode até falar, isso é um desafio, mas nós vamos entregar para o senhor. Vai ser um desafio para a gente, mas nós vamos entregar para o senhor. Não estou aguentando mais. Gente, o cliente desabafar com você, ok, mas você desabafar com o cliente. Se for sua amiga, tudo bem, mas o cliente não vai lá para você falar que a vida está ruim, né? Mas tá, ok, mas então você faz alguma coisa para melhorar a sua vida, mas não joga isso no seu cliente, porque senão não vai ter cliente mais na loja daqui a pouco, né? Eu sei que tem sessões de terapia, tem um monte de coisa que a gente pode fazer. Até ler um livro desses que são bons para abrir a mente, já está valendo, né? Fazer mindfulness. Então, não joga na pessoa que você não está aguentando mais. Você não está aguentando, então para, filha, vai embora para casa, né? Meus alunos falavam isso às vezes. Prof, a gente não aguenta mais trabalho. Todos os professores estão pedindo trabalho. Aí teve uma turma que eu fiquei meio brava. Eu deixei eles reclamar. Ficaram uns 30 minutos da aula reclamando. Eu falei, gente, eu tenho a solução. Professora, desistam. Parem, tá muito difícil fazer faculdade? Sério? Quantas pessoas queriam fazer faculdade e não estão conseguindo? Vocês estão aqui, terceiro ano, falta só mais um para acabar.
desiste, gente. Não é? Tá pesado demais? Ai, prof. Então é isso, assim, sabe? Gente, vamos agilizar o negócio, não fica reclamando, né? Enfim. Eu não consigo, consegue, dá um jeito. Ah, isso é impossível. Gente, a morte é impossível. Alguma coisa você consegue fazer. Talvez você não entregue o que a pessoa queira exatamente do jeito que ela quer, mas alguma coisa você consegue fazer. E não tem jeito. Tem sim. Para com isso. Não faz isso com o seu cliente que você perde ele, tá bom? E aí eu trouxe um pouquinho, para a gente já encerrando, sobre equilíbrio entre vida profissional e pessoal, gente. Porque às vezes a gente tem aquela coisa que eu preciso saber tudo de tudo. Não precisa. Não precisa ter o FOMO, aquela coisa de ter medo de perder informação, que não fica longe do celular por nada, né? Você pode não saber tudo, mas você pode buscar essa informação. Então não fica às vezes se sentindo mal, porque, mas a fulana sabe muito mais do que eu. Sim, porque ela passou por algumas outras situações, ou estudou, ou teve um processo dela. O importante é você não esmorecer, mas não se exija tanto. Saiba o melhor que você puder, mas não fica nessa coisa que, eu tenho que saber tudo também. Sabe? Eu, por exemplo, adoro aprender. Adoro estudar, adoro ler. Mas não sei tudo. E jamais vou saber. Ninguém tem que saber tudo. Nem o GPT sabe. Então, tira esse peso da sua mochilinha, sabe? Tira essa pedra da sua mochilinha. Você pode e deve, atenção no e deve dizer não. O não é educativo, o não é protetor, o não vai deixar que você não faça coisas que você não precisa fazer, tá? Cuidado, não precisa agradar todo mundo. Seja respeitosa, seja educada, seja gentil, mas não precisa agradar todo mundo. Fazer tudo pelos outros, porque quando a gente faz tudo pelos outros, a gente se deixa para trás. Isso é péssimo pra gente. Palavra de quem já fez isso muito tempo da vida. Que vocês não precisem passar por que eu passei para aprender a dizer não. Não com educação, com respeito, com carinho. E às vezes um não seco mesmo, tá? Uma coisa que acontecia muito comigo, que eu não gostava, imagina que eu não podia magoar ninguém, não podia ser grossa com ninguém, tinha que ser queridinha para todo mundo gostar de mim. Aí eu entrava no Uber, ele falava assim, você tem filhos? Eu dizia, não, eu até tentei, mas aí não sei o quê. Nossa, mas como que você não tem filhos? Aí tinha que ficar explicando um monte de coisa. Aí hoje a pessoa fala assim, você tem filhos? Eu falo, não tenho. Eu não deixo abertura para a pessoa ficar falando. E se ela tentar falar alguma coisa, eu falo, na verdade eu tenho a Nina, é minha cachorra e a minha filha. Trato igual gente, inclusive está mal acostumado. Aí a pessoa já fica sem graça, né? Ou não é importante, gente, sabe? E a gente se colocar para a gente não ficar, né? Enfim, querendo carregar todo mundo. Pedir ajuda não te desqualifica. Demorei meio século para aprender isso. A minha mãe falava muito que a gente dava trabalho. Vocês me dão muito trabalho. Então, eu pautei a minha vida em não dar trabalho para ninguém. Eu já carreguei um portão de 50 quilos sozinho nas minhas costas num dia de chuva porque ele saiu do trilho. Consegui colocar no trilho? Não. Machuquei as costas, machuquei o pé, e quando chamei ajuda, vieram 2 caras. E ele me falou assim, sozinho você jamais ia conseguir colocar o portão no trilho. Como é que eu me senti? Palhaça, né? Então, peça ajuda, não tem problema. A gente não é menos porque a gente pede ajuda, tá? Isso é muito legal, a gente pedir ajuda. Pedir mais prazo não te faz incompetente. Olha, mas eu preciso para o dia 10. Infelizmente, eu consigo te entregar no dia 11. Mas... Então, consigo te atender da melhor forma possível, até o dia 11. Pode ser? Tempo de qualidade, trabalho e lazer. Não, mas eu tenho que correr, eu tenho que fazer 1000 coisas, e você? O que é que você faz por você? Você cuida de você? Você olha para você com amor? Gente, se não fizer isso, vai chegar uma hora que vai explodir. E não vai ter jeito, vai explodir mesmo, vai ficar doente. Aí não vai ter você para mais nada. Porque o mundo sem você funciona. Você sem você acaba tudo. Lembra disso. Mas o meu filho, ele vai dar o jeito dele. E se você morrer? Não é? Então cuida de você, tira o seu tempo também. E aí eu gosto muito de falar de segurança psicológica no trabalho, na vida e bem-estar também. Primeiro, reação a erros. Como é que eu estou reagindo a erros? O que eu estou fazendo em relação a isso? Eu não posso errar de jeito nenhum. Pode.
trago a boa notícia, você pode errar, você tem todo o direito de errar. A gente não erra de propósito. Mas tem alguém aqui que nunca errou? Claro que não. Então, se a gente erra, a gente vai lá, entende que errou e arruma a situação. Tá? E outra coisa, erros, inclusive na sua empresa, com pessoas, para com essa coisa de fazer caça às bruxas, sabe? Ai, mas foi fulano. Resolve o erro, depois vê, conversa, porque todo mundo erra. Não trata uma pessoa que errou de uma forma bruta, grossa. Ah, mas fez de propósito. Bom, então vamos conversar. Não foi de propósito? Mais carinho ainda. Entenda, todo mundo erra. Todo mundo erra. E para quase tudo tem conserto nessa vida. Então, cuidado com isso, tá? Como é que você lida com os problemas? Entra em desespero, pânico. Porque dizem que quando a gente entra em desespero, o problema se auto-resolve, né? Claro que não, é pior. Então, tem um problema? Tranquiliza a tua mente, tenta buscar uma solução. Cabeça boa traz mais solução, gente. Cabeça confusa, nervosa, gritando, só piora. Lembra disso. Ah, mas que você não sabe o que eu estou passando. Não, ninguém sabe, cada um passa pelo seu problema. Mas pensa nisso. Quanto mais eu conseguir manter a minha tranquilidade, a minha cabeça boa, mais rápido vai chegar uma solução. Eu tive um namorado, inclusive, ó, sinal da cruz com as duas mãos, que ele falou assim, mas você não está preocupada? Como assim você não está preocupada? Eu dizia, sim, eu estou preocupada, só não estou me descabelando. A diferença é essa. Mas você tem que ficar preocupada. Eu estou preocupada, só não estou desesperada, porque desesperada vai piorar minha cabeça e eu não vou trazer solução. Então, é uma forma da gente lidar melhor com a situação e com a gente também, né? Aceitar a diversidade. Ah, mas eu acho que você devia usar amarelo. Gente, eu não gosto de amarelo, quero usar outra cor. E tá tudo bem. Isso vale para tudo, tá, gente? Religião, política, tudo. Para com essa coisa de querer que o outro seja igual a você, que queira a mesma coisa que você, que goste do mesmo que você. É tão legal quando a gente conversa com uma pessoa que não tem nada a ver com a gente aprende coisas, a gente abre a nossa mente. Nem que seja lá pro fim você pensar assim, ah, não, é interessante, mas eu não gosto disso. E tá ótimo. Cada um tem o direito de ser quem é, de pensar o que quiser pensar. Não, mas fulano tá defendendo, gente, se ele quer defender, ele defende quem ele quiser, você vai mandar na vida da pessoa. Malemar cuida da sua, cada um cuida da sua. Respeita a diversidade em todos os sentidos, todos. Ah, mas eu não entendo como é que... Não precisa entender, meu amor, a vida da pessoa, entende da sua. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Assumir riscos, sim, às vezes a gente precisa assumir riscos. Eu abri minha empresa sem ter dinheiro guardado, sem ter nada. Tá dando certo. Teve uns apertos? Se teve. Teve boleto vencido? Ixi. Mas a gente dá os nossos pulos e vai dando jeito, né? Então, a gente precisa assumir riscos de vez em quando, correr riscos. Ah, mas e se der errado? Bom, daí a gente pensa o que vai fazer. Aliás, uma outra coisa que eu quero deixar aqui. A gente precisa parar de pensar no e se der errado. É melhor a gente pensar, e se der certo? Não é que legal? Porque se der errado, a gente vai ter que dar um jeito, de todo jeito. É que nem a pessoa que fala assim, ai, me preparo para o pior, porque daí... Não, se prepara para o melhor. Se acontecer o pior, daí você descobre o que vai fazer, né? Prepara para coisa boa, preparar para coisa ruim, né? Exatamente, Silvia. Muito bem, parabéns. Não se prive mesmo, né? E assim, dificilmente quem assume risco se dá mal, tá? Já quero deixar isso bem claro para vocês. Quando a gente assume risco, a chance de dar certo é grande, porque a gente luta para dar certo. E aí dá, né? Apoio mútuo. Gente, não cai a boca fazer um elogio, não cai a boca ajudar uma pessoa, né? Fazer um gesto legal. Faz isso. Ai, mas daí... Não, ajuda, gente. Quem ajuda as pessoas sempre tem o melhor de Deus. E não é nem só por isso. É porque é legal a gente ajudar as pessoas. Ver que alguém está melhor porque você falou uma palavra legal para ela. E às vezes a pessoa só precisa de uma coisa assim, tipo, vai lá, boa sorte. É só isso que ela precisa. Você falou, você já ajudou a pessoa. Não gastou um centavo, não caiu a língua, não nada. Então, é legal a gente ter esse apoio mútuo.
e apreciação, que tem a ver também com contentamento. Ai, mas tá tudo ruim na minha vida. Duvido. Tem alguma coisa que tá legal. Olha com um olhar bom para isso que tá legal, que você vai atrair outras coisas boas, sabe? Olha com um olhar de amor, até para o problema, para a dor, para qualquer coisa. Para quase tudo tem solução, gente. Quase tudo. Eu digo que só não tem solução quando o nome da gente está escrito lá no livrão do céu, aquele livro grande que tem o nome da gente, está escrito assim, Elaine Cristina Guarnieri, tal hora de tal dia. Aí é sinal que eu fui mesmo, né? Se eu desviei do carro, eu tropeço, caio, bato a cabeça e morro. Tirando isso, gente, tem solução para tudo, tem jeito para tudo, sabe? A vida presta, como diria a Fernanda, a vida é muito legal. E a gente sempre tem coisas boas para olhar. Até uma flor que aparece no nosso caminho, quando a gente está caminhando. Será que não é um presente de Deus para a gente, um presente da vida? Então, apreciem, sabe? Olhem para as coisas legais. Principalmente naquele dia que a gente está meio coisada, que acontece, né? Então, olha para isso de um jeito diferente. Olha com amor, né? E evita se fechar, evita ficar de bico, emburrado para o outro entender. Não, gente, o outro não vai entender, não. Vai lá e fala. Olha, fiquei meio chateado com tal coisa que você fez comigo. Vamos resolver isso? Ai, não, vou ficar emburrado uma semana para a pessoa entender. Não vai entender, gente. Se ela não entendeu de primeira, não vai entender de segunda, nem de terceira, nem de quarta. Vai lá, conversa, comunica. Com educação, com respeito, mas comunica, fala. Que precisa ser falado, tá? Magoar e ficar mal para sempre. Ai, tem gente que se apega àquela cara emburrada e fica, né? A vida emburrada. Ô, gente, solta esses músculos, né? Da face. Não sorri mais, né? Achar que o mundo desabou. Às vezes dá umas quebradas de perna, né? Dá umas caídas de mundo, assim, mas não precisa desabar, acabou para todo sempre, né? Pode chorar? Pode, chora sim, chora que é bom. Pode ficar brava, chateada? Pode, mas não pode viver nisso. Se agarrar nesse problema e ter um problema de estimação, isso é péssimo. Solta, deixa o negócio fluir, tá? E justificar com algo que não deu certo no passado. Às vezes tem uma super oportunidade para você, mas aí você fala, mas não deu certo de um jeito. Gente, tenta de novo, tenta de outro jeito, tá? Você é responsável pela sua felicidade, ninguém é, você é, por colocar limites em tudo, nas pessoas, nas coisas, tudo. Você coloca limites e as pessoas respeitam esses limites se você colocar. Dizer como se sente. Não tem como eu saber que você não está bem se você não me contar. Aí você vai falar assim, mas ela falou umas coisas. Gente, se você não me contar, eu não sei que você não está bem. Até porque muitas vezes a gente disfarça, né? Tudo bem? Uhum. Não tá. E por realizar os seus sonhos, não coloca seus sonhos nas mãos de ninguém. Nem de filho, nem de marido, nem da Mega Sena, nem de Deus até, porque tem muito serviço. Realiza seus sonhos, vai atrás. O que eu preciso fazer para realizar meu sonho? Faz uma tabelinha, sabe, com o que você precisa fazer, mas não joga a culpa em ninguém, não terceiriza nada, é tudo você. Cuida de você, faz o melhor por você sempre que você puder. Eu desejo para cada uma de vocês uma vida repleta de sucesso, saúde, felicidade, bênçãos e muita, muita, muita prosperidade. É isso. E eu tenho uma surpresa também. Como eu tenho bastante material, eu dou muitos cursos, o que eu fiz? Eu preparei um material especial para vocês, que eu vou mandar para a Ju, e ela vai mandar para vocês, nesse formato de slide mesmo, só que bem mais explicadinho, tá? Falando sobre gatilhos emocionais, sobre persuasão na hora das vendas, tudo para ajudar vocês a prosperarem ainda mais, tá bom? Eu fiz um compiladinho, e aí eu vou mandar, além dessa aula, eu vou mandar também essas informações para ajudar vocês a venderem muito mais, todo mundo milionarizar, rico, eu quero é isso. Elaine, maravilhosa, como diz a Suzana, fazer a jornada para dar bolsada cheia de dinheiro na cara das pessoas. É isso que a gente quer. Isso mesmo. Gurias, enquanto eu coloco aqui no chat a nuvem de palavras para vocês colocarem aquelas palavrinhas mágicas aqui. Tô colocando o link agora, ó, para colocarem as palavrinhas mágicas, porque depois a gente cria aquela nuvem que vai lá para o Instagram também para agradecer a Elaine, né, essa mentoria maravilhosa.
Então, vou botar aí de novo, ó, o link. Entrem nesse link, por favor, e coloquem as palavrinhas mágicas. E, Elaine, queria te contar que as gurias do Rio de Janeiro, as educadonas, criaram... as gurias, todas as turmas têm seus encontros, né, ali uma vez por mês com as suas turmas. E elas criaram uma coisa que se chama chuva de soluções. Ao invés de se reunirem para falar dos seus problemas, o que está dando errado no trabalho, elas se juntam ali online, né, para falar de chuva de solução. O que uma pode ajudar no trabalho da outra, o que pode ver no seu próprio trabalho como uma melhoria. E quando a gente fala do nosso, às vezes a gente está ajudando outra pessoa, né? Então isso é muito maravilhoso. Com certeza, sensacional, gente. Façam mais isso, né? Né? Então é o seguinte, gurias, eu vou agora fechar as câmeras, a filmagem, na verdade, as câmeras continuam. E quem quiser falar com a Elaine, a gente vai levantar a mãozinha aqui, abrir a fila de perguntas, tá? Então, deixa eu só fechar aqui. Temos mais uns minutinhos, Elaine, contigo? Sim, tô tranquila, gente. Stop. Aqui, ó. Que legal, Lucimar, fico muito feliz. Muito feliz mesmo. Tá vendo que legal? Às vezes é uma palavrinha que a gente fala já deixa outra pessoa melhor, né? E isso vale para tudo na vida. Imagina com os clientes, né? Que não volta para conversar mais com a gente. Muito obrigada.